A revista Forbes lista vários pequenos negócios de alto desempenho que tiveram grande resistência nos últimos 10 anos. Algumas indústrias representadas incluem manufatura de lambres e de materiais de construção, lojas de eletrônica, casas pré-fabricadas e peças de automóvel. Não aparecem empresas muito emocionantes, mas em geral são essas categorias banais de negócios que produzem riqueza para seus proprietários. Com frequência, elas não atraem muita concorrência, e a demanda pelo que têm a oferecer não costumam estar sujeitas a rápidas quedas. Fizemos nossa própria lista de empresas de propriedade de milionários. Neste momento, porém, gostaríamos de listar apenas uma amostra. Quais são os negócios que os abastados possuem? Uma ampla variedade de empresas do tipo banal convencional ou liberdade. Por que as pessoas administram seu próprio negócio? Em primeiro lugar, a maioria dos proprietários de sucesso dirá que desfruta de uma tremenda liberdade. Cada um é seu próprio patrão, e eles também nos dizem que é menos arriscado ser autônomo do que trabalhar para os outros. Um professor certa vez perguntou a um grupo de 60 alunos de administração de empresas que eram executivos de empresas públicas: "O que é o risco?" Um aluno respondeu: "Ser empresário." Seus colegas concordaram. Daí o professor respondeu a sua própria pergunta citando o empresário: "O que é risco?" "É ter uma única fonte de renda. Quem é empregado está correndo risco, pois tem uma única fonte de renda." E o que dizer do empresário que vende serviços de zeladoria e limpeza para o seu patrão? Ele tem centenas e centenas de clientes. São centenas e centenas de fontes de renda. Na verdade, existe um risco financeiro considerável em ser dono de uma empresa. Porém, os proprietários têm convicções que os ajudam a reduzir seu risco, ou pelo menos o risco que eles conseguem perceber. Estou no controle do meu próprio destino. Risco mesmo é trabalhar para um empregador impiedoso. Eu consigo resolver qualquer problema. A única maneira de se tornar diretor de uma empresa é ser proprietário dela. Não há limite para a renda que eu posso conseguir. Fico mais forte e mais experiente a cada dia por enfrentar os riscos e as adversidades. Ser dono de um negócio também exige que você tenha o desejo de ser autônomo. Se você detesta trabalhar fora do ambiente de uma empresa, ser proprietário autônomo pode não ser sua vocação. Os proprietários mais bem-sucedidos que entrevistamos têm uma característica em comum: todos eles gostam do que fazem, todos se orgulham de fazer as coisas sozinhos. Considere o que um multimilionário nos disse sobre ser autônomo. Hoje, há muitas pessoas, empregados, que trabalham em algo que não gostam. Eu lhe digo sinceramente que o homem bem-sucedido é aquele que gosta do que faz, que mal pode esperar a hora de levantar de manhã para ir para seu escritório. Esse é o meu critério, e eu sempre fui assim. Não vejo a hora de me levantar de manhã e ir para o escritório fazer o meu trabalho. Para esse homem, um viúvo sem filhos, a questão não é ganhar dinheiro. Na verdade, segundo o plano que fez para seu espólio, toda a sua riqueza irá para o fundo de bolsas de estudo para alunos da universidade que ele frequentou. Como foi que esse homem e outros como ele selecionaram um ramo de negócios em que queriam trabalhar? Ele teve uma boa formação universitária como professores de engenharia e ciência, muitos dos quais também eram empresários. Esses professores foram seus modelos. A maior parte dos empresários de sucesso já tinha algum conhecimento ou experiência no ramo de sua escolha antes de iniciar seu próprio negócio. Larry, por exemplo, trabalhou mais de 12 anos vendendo serviços numa gráfica. Era o funcionário de melhor desempenho para seu patrão, mas cansado de temer que seu empregador fosse à falência, pensou em abrir sua própria firma e buscou o nosso conselho quanto a isso. Fizemos a Larry uma simples pergunta: qual é a coisa número 1 de que uma gráfica precisa? Ele respondeu sem hesitar: mais negócios, mais receitas, mais fregueses. Assim, Larry respondeu sua própria pergunta. Ele de fato começou seu próprio negócio, mas não abriu uma gráfica. Tornou-se agente autônomo de serviços de impressão. Agora ele representa várias grandes gráficas e recebe comissão pelas vendas. Seu negócio tem muito poucos custos operacionais. Antes de iniciar seu próprio negócio, Larry nos disse que não tinha coragem de ser um empresário autônomo. Contou que cada vez que pensava em me atirar sozinho, defrontava-se com o medo. Larry acreditava que as pessoas autônomas não sentem medo, que o medo nunca entra na cabeça delas. Tivemos de ajudar Larry a acertar suas ideias. Começamos lhe explicando que sua definição de coragem estava errada. Como definimos coragem?
A coragem é comportar-se de uma maneira que desanima. A coragem é comportar-se de uma maneira que desarma o medo. Sim, Larry, pessoas corajosas, como os empresários, reconhecem o medo naquilo que estão fazendo, mas lidam com isso. Elas superam seus medos, e é por isso que são bem-sucedidas. Já passamos um tempo considerável estudando pessoas corajosas. Com certeza, Ray Kroc teve uma enorme coragem ao achar que conseguiria vender comida para o mundo todo. Mas lembre-se de que ele foi chofer de uma ambulância nas linhas de frente da Primeira Guerra Mundial. Lee Iacocca precisou de uma enorme coragem para dizer ao Congresso americano e ao mundo que a Chrysler iria voltar, em grande estilo. Iacocca não cabe exatamente na definição estrita de empresário, mas para nós ele tem sangue de empresário nas veias. Há muito medo na América, mas segundo nossa pesquisa, quem tem menos medo e preocupação? Você imagina que seja alguém com um fundo em seu nome de 5 milhões ou o empresário tipo self-made man, com um patrimônio líquido de vários milhões de dólares? É sempre o empresário, a pessoa que lida com o risco todos os dias, que testa a sua coragem todos os dias. Dessa maneira, ele ou ela aprende a vencer o medo. Reservamos o estudo de caso seguinte para o fim, pois para nós ele resume bem as diferenças entre PAR e o SAR. Ao longo de todo este livro, procuramos reforçar a ideia de que os membros desses dois grupos têm necessidades distintamente diferentes. Os PAR têm necessidade de se realizar, de criar riqueza, de serem financeiramente independentes, de construir algo a partir do zero. Os SAR, em geral, necessitam ostentar um estilo de vida de alto status. Os SAR, em geral, o que acontece quando membros desses dois grupos tentam ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo? Como demonstra o seguinte estudo de caso, o resultado é provavelmente o conflito. O Sr. W é um self-made man milionário com um patrimônio líquido avaliado conservadoramente em mais de 30 milhões. Um típico par. O Sr. W é o dono de várias empresas que produzem equipamentos industriais e instrumentos de teste e mensuração. Também está envolvido em muitas outras atividades empresariais, como empreendimentos imobiliários. O Sr. W mora num bairro de classe média rodeado por pessoas que possuem apenas uma pequena fração da riqueza que ele acumulou. Ele e sua esposa dirigem carros de passeio General Motors. Seus hábitos de vida e de consumo são totalmente classe média. Ele nunca trabalha de terno e gravata. O Sr. W gosta de se aventurar no ramo que ele chama de imóveis de luxo. Eu ganho dinheiro em imóveis, fora do ramo dos equipamentos. Deus continua a fazer mais gente, mas não faz mais terras. Você pode ganhar dinheiro se for esperto e muito exigente na escolha do local. O Sr. W é realmente muito exigente. Ele compra propriedades à vista ou em sociedade, apenas quando o preço é bom. Em geral, compra uma propriedade inteira ou em parte de um proprietário ou empreiteiro que esteja em grande necessidade de assistência financeira. Recentemente, ele descobriu mais uma oportunidade superior de investimentos nas terras ensolaradas. Um coitado que estava fazendo um condomínio de luxo, um edifício alto. Para o empreiteiro poder começar a construir, precisa já ter 50% das unidades vendidas. Assim, fui até lá e fiz um trato com ele. Comprei todas as unidades de um determinado estilo. Comprei ainda na planta, com muitas vantagens. Ele recebeu o dinheiro e construiu. E como eu comprei todas as unidades de um determinado estilo, qualquer pessoa que quisesse comprar esse estilo precisaria comprar de mim. É como um monopólio. Ninguém mais compete comigo. Eu vendo todas essas unidades imediatamente. Todas menos uma. Mas o Sr. W não consegue guardar nem mesmo essa última unidade por muito tempo. Ele e sua família a utilizam por 1 ou 2 períodos nas férias de verão. Às vezes ele convida alguns amigos íntimos para usá-la. Senão, ele a aluga até que seja vendida. E por que o Sr. W não mantém uma presença mais permanente nesses condomínios? Não é seu estilo. A maioria das pessoas que compram os condomínios de férias do Sr. W é SAR de classe média alta. O Sr. W já teve uma série de desentendimentos com muitos compradores dos seus apartamentos em condomínios. Em vários destes, seus compradores fizeram regulamentos tão restritos que o Sr. W,
Seus compradores fizeram regulamentos tão restritivos que o Sr. W se sentiu pouco à vontade de passar até mesmo uns dias de férias no seu próprio condomínio. Assim, ele se sentia impelido a vender aquela única unidade restante em cada um. Tenho um cachorro. Pode chamá-lo de cachorrinho de 6 dígitos. Tenho um cachorro. Pode chamá-lo de cachorrinho de 6 dígitos. Já vendi vários condomínios porque as pessoas fizeram leis proibindo cachorros. Elas me diziam: sabe, o senhor tem que se livrar desse cachorro. Pois eu sou capaz de vender um edifício inteiro, mas não de me livrar do meu cachorro. O Sr. W já previu que esses compradores, tão preocupados com o status do seu novo empreendimento, também seriam insensíveis ao seu desejo de ter um cachorro. Assim, antes de começar a construção desse novo condomínio, ele incluiu seu cachorro na convenção do edifício. A convenção do edifício dizia que o Sr. W e sua família teriam o direito de ter cachorro consigo quando estiverem residindo ali. Segundo o Sr. W, todos os compradores receberam uma cópia dessa declaração. Assim, estavam conscientes do direito do Sr. W de ter um cachorro no condomínio. Nenhum proprietário objetou ao comprar a propriedade. Porém, pouco tempo depois que o condomínio foi totalmente vendido, exceto pela última unidade disponível do Sr. W, os proprietários se reuniram e formaram um comitê de ação. Seu objetivo era criar e colocar em vigor uma lista ampliada de normas e restrições. Mas de certo essas novas restrições não atingiriam os direitos do Sr. W e seu cachorro. Afinal, esses direitos estavam especificados na convenção original. O comitê aprovou uma lei contra cachorros. Ela contrariava a declaração original a respeito de cachorros, decretando que eles teriam licença de ficar no condomínio, com certas restrições, se tivessem menos de 7 quilos de peso. E assim se foram por água abaixo os direitos caninos da convenção original. O Sr. W sentiu que esse era um subterfúgio para incentivá-lo a vender sua unidade e sair. Seu cachorrinho de 6 dígitos tinha 15 quilos de peso. Ele achou que mesmo se o cachorro fizesse regime, não poderia obedecer àquela norma. O Sr. W ficou especialmente perturbado porque nunca lhe deram o direito de votar a favor ou contra essa regra anticanina. Mesmo assim, continuou decidido a manter seu cão, apesar das normas. Afinal, fora ele o maior investidor naquele condomínio, antes mesmo de começar a construção. O comitê me escreveu uma carta dizendo que eu tinha de dispensar o cachorro porque ele pesava mais de 7 quilos. Assim, fui a uma reunião deles e reclamei sobre o sistema de votação. Não consegui nenhuma repercussão. Logo antes de deixar essa reunião, o Sr. W se dirigiu ao comitê do seguinte modo: como vocês sabem que ele pesa mais de 7 quilos? Como vocês sabem? Quem sabe ele seja oco por dentro? Não vou dispensar meu cachorro. Alguns dias depois dessa reunião, o chefe de comitê encostou a Sra. W na parede quando ela estava levando o cachorro para passear. Ele disse num tom tipo jargão legal: dispense esse cachorro. A senhora está violando as nossas normas. Mais tarde, a Sra. W contou isso ao marido. Estava bastante nervosa com aquele encontro, mas ele a aconselhou a manter a calma. Várias semanas depois, o Sr. W recebeu uma carta exigindo que ele retirasse o cachorro. Dizia também que iriam iniciar ações legais se ele não cumprisse as normas relativas a cães. Seguiram-se mais 2 cartas, cada uma mais ameaçadora do que a outra. O Sr. W não ficou impressionado. O autor das cartas, que era presidente do comitê, também era advogado. Mas o Sr. W descobriu que ele não tinha licença para advogar naquele estado onde o condomínio se localizava. Assim, o Sr. W prontamente ignorou as exigências do comitê. Contudo, o Sr. W e sua família começaram a sentir que estavam deslocados, até mesmo para passar férias nesse condomínio. Será que o comitê estava usando seu cachorro como uma arma para despejar a sua família? O Sr. W estava convicto que sim. Ele e sua família não eram o que certas pessoas consideram beautiful people. Em contraste, o condomínio estava cheio de pessoas mais limpinhas e escovadinhas, nas palavras do Sr. W, que se possa imaginar. O Sr. W ficou cada vez mais zangado com os membros do comitê. Achou que eles estavam fazendo questão de serem rudes e desagradáveis com ele. Ficou especialmente aborrecido porque o presidente do comitê deixou sua esposa envergonhada diante de vários outros moradores. O Sr. W pensou num plano. Numa reunião de proprietários do condomínio, no qual todos os membros do comitê estavam presentes, o Sr. W levantou-se e se apresentou.
É para mim que vocês vêm mandando essas cartas. A respeito do nosso cachorro. Considerei a proposta de vocês cuidadosamente e decidi que não vou dispensar meu cachorro, tampouco vou vender meu condomínio. Essa afirmação causou vaias e assobios do auditório. Depois de reconquistar a atenção do público, ele apresentou sua contraproposta: doar seu apartamento para o plano de pensão e aposentadoria de sua empresa, permitindo assim que os empregados da linha de montagem usassem o condomínio como local de férias durante 52 semanas por ano. Perguntou ao auditório: então, pessoal, tudo bem para vocês essa proposta? Numerosos participantes soltaram gemidos. Deviam estar imaginando os empregados do Sr. W, todos de macacão azul, sujo de graxa, invadindo seu espaço 52 semanas por ano. Alguns então gritaram: fique com o cachorro. O presidente propôs então que o comitê fizesse imediatamente uma reunião de urgência na sala ao lado. 5 minutos depois dessa reunião feita atrás de portas fechadas, os membros do comitê voltaram para o auditório. O presidente declarou que eles haviam tomado uma decisão. Depois de revisar todos os elementos da situação, o comitê recomenda que a família W tenha permissão para manter seu cachorro. Peço que o regulamento seja corrigido de acordo. Os que forem a favor. Não muito depois dessa brilhante vitória, os W venderam a sua unidade no condomínio. Fizeram isso pois, como o Sr. W observou, não quero morar num edifício com gente que não gosta de cachorro. Segundo o Sr. W, seu cachorro era muito importante para ele e sua família, tanto assim que venderam um apartamento a um preço baixo. E não foi a primeira vez. Ele já vendeu outras unidades em condomínios onde as pessoas eram hostis ao seu cachorro. Assim, quanto vale esse cachorrinho? Para a família W, vale centenas de milhares de dólares. Foi assim que ele avaliou a sua perda ao vender todas essas unidades a um preço baixo do mercado. Um ambiente hostil, mesmo numa atmosfera de gente linda, não é um bom lugar para cachorros, nem para par.